E aí, beleza? Harold é um personagem fictício de um livro de Crockett Johnson. Dizem que ele gosta de se aventurar com seu giz de cera roxo. Com o giz, Harold pode desenhar qualquer coisa e a imagem se tornará realidade. Às vezes ele desenha algo perigoso, mas rapidamente rabisca de novo para resolver o problema. Harold também desenha seus amigos, o Alce e o Ouriço. Eles realmente gostam de comer a torta roxa que Harold desenha e estão sempre juntos em todas as atividades. O tempo continua passando até que Harold se torna um homem adulto, com uma imaginação cada vez maior, ainda se aventurando com o Alce e o Ouriço. Um dia, curioso, ele perguntou que se ele mesmo desenhou o Alce e o Ouriço, então quem o havia desenhado? Crockett, o criador, respondeu que desenhou Harold. Todos os dias, Crockett sempre o guiava aonde quer que fosse, dizendo que o rapaz poderia chamá-lo de velho. Harold nunca viu a forma do criador, apenas ouvia sua voz. Crockett então lhe disse que vivia em um lugar diferente no mundo real. Curioso, Harold disse que queria visitar seu criador no mundo real, mas Crockett respondeu que isso era impossível. No entanto, para ele, nada era impossível enquanto segurasse o giz de cera mágico. Harold queria perguntar mais, mas Crockett mandou que ele fosse dormir, porque já era noite. No dia seguinte, ainda intrigado, queria chamar o criador novamente, mas não houve resposta. Dia após dia, Harold não ouvia mais aquela voz. Ele tentou procurar por todos os lados, mas foi em vão. O ouriço sugeriu que talvez o criador estivesse ocupado no mundo real. Harold então teve uma ideia. Queria ir para o outro lado para conhecê-lo. Harold desenhou uma porta para o mundo real. De repente, luzes coloridas apareceram por trás da passagem. O Alce lembrou o amigo de ter cuidado, pois eles nunca haviam saído do livro. Harold então disse para o Alce e o ouriço esperarem ali, enquanto ele iria procurar por Crockett. Ao entrar no mundo real, Harold assumiu a forma de um humano normal, surgindo em um parque bastante movimentado. Todos ali ficaram olhando porque as roupas que ele vestia eram muito estranhas. Em outro lugar, o ouriço convidou o Alce para seguir Harold, mas o bicho recusou. O ouriço então o convenceu a dar apenas uma espiadinha. Quando a cabeça do Alce passou pela porta do mundo real, o ouriço pegou seus espinhos e espetou as nádegas do amigo, fazendo-o pular para o outro lado. Enquanto isso, o próprio ouriço não conseguiu passar porque a porta se fechou. O Alce acabou se transformando em um homem comum e teve que se acostumar a andar sobre duas pernas para procurar por Harold. Enquanto isso, Harold pegou roupas largadas na beira da rua e as vestiu para se parecer com todo mundo. Logo depois, viu um idoso sentado no parque e pensou que aquela pessoa era seu criador, gritando por ele. O Alce ouviu a voz de Harold e se aproximou. Ambos foram até o idoso em questão, mas o senhor enxotou Harold pensando que ele fosse louco. O Alce avisou que eles haviam abordado a pessoa errada e Harold o convidou para procurar outro idoso. Para facilitar a busca, ele desenhou uma bicicleta. Um senhor ali perto ficou surpreso ao ver que o forasteiro era capaz de dar vida a um desenho. Em outro lugar, com certa dificuldade, o ouriço finalmente conseguiu entrar no mundo real e se transformou em uma mulher com cabelos roxos. Na rua, Harold e o Alce pedalavam procurando por um velho, sem perceber que estavam andando no meio da rodovia. De repente, um carro o atingiu. Em pânico, o parceiro voltou à forma de Alce, mas rapidamente retomou a aparência humana. A motorista do veículo era Terry. Preocupada, ela verificou como os dois estavam. Harold mostrou seu dedo sangrando e a mulher imediatamente pegou um curativo. Terry percebeu que o pneu dianteiro de seu carro havia furado devido à colisão e ligou para uma oficina pedindo ajuda. Vendo a motorista com problemas, Harold decidiu desenhar um pneu para o carro. O filho de Terry, chamado Mel, viu o desenho ganhar vida e ficou maravilhado. Harold perguntou por que Mel carregava um colar de apito e o garoto explicou que a ferramenta servia para invocar o animal imaginário Carl, uma mistura de dragão, leão e crocodilo. Em vez de zombar, Harold e o Alce ficaram felizes pela grande imaginação da criança. Como pedido de desculpas, Terry ofereceu uma carona. Harold disse que estava procurando por seus pais, mas não sabia por onde começar. Ela se ofereceu para levá-lo ao terminal de ônibus ou encontrar algum conhecido dele para passarem a noite, pois já era tarde. Harold explicou que não conhecia ninguém ali. Mel sugeriu que Harold e o Alce ficassem em sua casa, pois havia um quarto vazio em cima da garagem. No início, Terry recusou, mas Mel lembrou que o falecido pai sempre o aconselhava a ajudar os necessitados
necessitados. A mãe finalmente cedeu e permitiu que eles ficassem na casa por apenas uma noite. Chegando lá, Terry reclamou que a residência precisava de um teto novo e muitos reparos. Ela então os levou para o quarto e deixou que usassem algumas roupas antigas do local. Harold se interessou por livros de música guardados em uma caixa. Terry explicou que os livros eram dela, pois costumava sonhar em se tornar musicista. No entanto, teve que desistir porque não conseguia ganhar dinheiro com isso. Atualmente, Terry trabalha em uma loja de produtos naturais e, mesmo não gostando, é forçada a continuar para se sustentar. Ela perguntou o que Harold fazia da vida e ele respondeu que era um artista que gostava de desenhar, enquanto Alce era seu assistente. Naquela noite, Mel mostrou seus desenhos para o novo amigo. O menino adorava criar monstros únicos e Harold o elogiou bastante. Mel revelou que desde a morte do pai, a mãe andava sempre triste e esperava que ela pudesse voltar a ser alegre como antes. Harold prometeu que poderia ajudar Terry a ser feliz de novo. Mel concordou e, em troca, ajudaria Harold a encontrar seus pais. O garoto perguntou como ele havia criado um pneu apenas com um desenho, e Harold mostrou seu giz de cera roxo mágico. Ele desenhou uma borboleta que imediatamente se tornou real e disse para Mel tentar desenhar algo também. O menino desenhou uma aranha voadora que ganhou vida e atacou os dois. Em outro lugar, o ouriço caminhava sozinho procurando por Harold e o Alce. Ao ver flores roxas na frente de uma casa, pensou ser uma pista deixada pelo amigo. O ouriço entrou no imóvel e roubou uma jaqueta e comida. De repente, o alarme da casa disparou, fazendo-o entrar em pânico e fugir. No dia seguinte, Terry acordou e viu muitos bolos roxos na mesa de jantar. Ela encontrou Mel, Harold e o Alce comendo no jardim, e o filho explicou que o prato havia sido feito por Harold. A mãe ficou surpresa ao notar que a casa inteira estava roxa. Harold disse que ajudou a pintar a casa com seu giz mágico, lembrando que no dia anterior ela havia comentado que precisava de uma reforma. Sem acreditar na história, Terry mandou Mel se arrumar para a escola. O garoto queria ajudar a encontrar os pais de Harold, mas a mãe proibiu e mandou os convidados irem embora imediatamente. Vendo Mel triste, Harold deu a ele metade do seu giz de cera. Após Terry sair para trabalhar, Mel matou aula para seguir Harold e o Alce na busca. Harold viu um idoso e tentou abordá-lo, mas o homem o ignorou. Logo depois, avistou um panfleto sobre a biblioteca e pensou que poderia encontrar seus pais lá, por ser um centro de informações. Harold desenhou patins e um skate e os três correram para o local. Ao chegarem, conheceram o bibliotecário-chefe chamado Gary. Ele era um romancista, mas até então nenhuma editora havia aceitado suas histórias. Harold notou um desenho idêntico a Terry nas páginas do livro de Gary. O bibliotecário nutria uma paixão secreta pela mãe de Mel e admitiu que ela era a inspiração para uma das personagens. Harold pediu ajuda a Gary, mas ele recusou. Mel argumentou que foi sua mãe quem mandou Harold até lá. Ouvindo isso, Gary aceitou ajudar e pesquisou na internet. Como as instruções não eram claras, ele teve dificuldade. Harold sugeriu fazerem um anúncio para que os pais o vissem. Do lado de fora da biblioteca, ele desenhou um pequeno avião. Gary ficou surpreso ao ver que a magia era real e se lembrou do livro de contos de fadas intitulado Harold e o Giz de Cera Roxo, encontrando o exemplar nas prateleiras. Enquanto o bibliotecário bolava um plano próprio, Harold, Mel e o Alce levantaram voo no avião. Harold escreveu uma mensagem no céu com o número de telefone de Terry para que seus pais pudessem contatá-lo. Depois, os três saltaram de paraquedas na frente da escola de Mel. Ao entrar na escola, o garoto foi encurralado por dois valentões que tentaram roubar seu apito. Mel bateu em um deles de propósito e foi levado para a sala do diretor. Em outro lugar, Harold e o Alce foram ver Terry no trabalho para perguntar se os pais haviam ligado. A mulher estava furiosa, pois muitas pessoas estavam ligando sem parar, não para falar com Harold, mas para paquerá-la. Terry então recebeu a ligação da escola sobre a briga de Mel e ficou dividida, pois sair do trabalho renderia uma demissão. Harold e o Alce se ofereceram para cuidar da loja. Terry concordou, pedindo que arrumassem o armazém, e saiu. Depois de um tempo trabalhando, a dupla ficou entediada. O Alce se encantou com uma TV exibindo a vida selvagem dos alces e sentou-se na frente da tela com fones de ouvido. Harold, por sua vez, ajudou uma idosa que estava com dificuldade para pegar algo, desenhando pernas para o objeto. Depois, viu uma
criança querendo fazer um helicóptero de brinquedo voar e desenhou uma hélice real. A mãe da criança tentou segurar o brinquedo e acabou saindo voando junto. As pernas que ajudavam a idosa também decolaram, causando caos. Um cliente perguntou se Harold queria comprar um Puma, a marca de sapatos, e ele simplesmente desenhou um Puma de verdade na loja. Resumindo a confusão, Terry voltou e ficou em choque com a loja destruída, sendo demitida por deixar a dupla causar aquele desastre. Como já estava farta do emprego, ela não ficou tão decepcionada e todos foram dar uma volta no parque. Harold sugeriu que Terry retomasse a música, mas ela não tinha certeza se ainda sabia tocar piano. O Alce levou Mel e Terry para tomar sorvete e quando voltaram, Harold havia desenhado um lindo piano. Ele pediu que ela tocasse. A apresentação foi belíssima e todos ao redor ficaram maravilhados com o talento dela. De repente, Gary apareceu dizendo que sabia quem eram os pais de Harold, convidando ele e o Alce para irem junto. Mel quis ir, mas a mãe proibiu. Gary mostrou o livro sobre as aventuras de Harold, revelando quem era o autor e admitindo que sabia sobre a magia do giz de cera. Harold leu o nome na capa e percebeu que o criador se chamava Crockett. O ouriço finalmente encontrou o grupo, reunindo os 3 amigos. Porém, um policial chegou para prender o ouriço por invasão domiciliar, enquanto Harold e o Alce foram presos por destruírem a loja. O trio foi parar na cadeia e os gizes de cera foram confiscados. Harold pediu ao ouriço para distrair o policial, permitindo que o Alce escapasse e recuperasse o giz. Com o objeto em mãos, eles conseguiram fugir. No dia seguinte, encontraram Mel do lado de fora da escola. Quando o garoto tentou sair, os 2 valentões roubaram seu apito e o trancaram no armário. Lembrando que tinha um pedaço do giz mágico, Mel desenhou o animal Carl. O monstro ganhou vida, atacou os valentões e recuperou o apito. O menino mandou a criatura se camuflar e correu ao encontro de Harold. Harold contou que descobriu que seus pais eram, na verdade, um autor de livro. Mel comentou que o endereço de Crockett não era longe e eles correram para lá. Gary tentou persegui-los, mas foi bloqueado por 2 carros. Em casa, Terry recebeu mais uma ligação da escola reclamando das brigas de Mel e ativou o rastreador do celular para achar o filho. Harold finalmente chegou à casa do criador. Uma idosa abriu a porta e, ao ouvir que ele queria muito conhecer Crockett, explicou que o homem já havia falecido e que a casa agora era um museu de suas obras. Harold ficou desolado, percebendo que sua história terminaria ali. Terry chegou logo em seguida e repreendeu o filho pelas confusões, sem querer ouvir explicações, e mandou Mel entrar no carro. Ela brigou com Harold por ser uma má influência e exigiu que ele ficasse longe da criança. Cada vez mais triste e sem esperanças, Harold parou de se importar com a própria magia. De repente, todas as criações começaram a desaparecer uma a uma, incluindo o Alce, o ouriço e os pneus do carro de Terry. Quando Harold ameaçou jogar o giz de cera no rio, Gary apareceu para impedi-lo e o levou até a biblioteca. No caminho para casa, Mel teve um péssimo pressentimento. Ao chegar, percebeu que a cor roxa havia sumido das paredes. O garoto avisou a mãe que os desenhos de Harold haviam desaparecido e que algo de ruim estava acontecendo, tentando usar o apito para chamar Carl. Ainda irritada, Terry confiscou o objeto. Enquanto isso, Gary manipulou Harold dizendo que a magia do giz era muito perigosa para ser usada sozinha e se ofereceu para ajudá-lo a continuar a história. Abalado, Harold entregou o giz. Mel fugiu secretamente para a biblioteca para ajudar o amigo. Lá dentro, Gary mostrou sua verdadeira face e algemou as mãos de Harold, planejando usar o item mágico para dar vida ao seu próprio romance. Quando Mel chegou, também foi rapidamente algemado pelo vilão. Gary trapaceou para impedir qualquer rota de fuga e foi embora montado em uma carruagem desenhada. Terry finalmente notou que o filho havia sumido de casa. Na biblioteca, Harold se lamentou por perder o giz, mas Mel pediu calma e tirou o seu pedaço do bolso. Harold desenhou uma chave para libertá-los e, em seguida, um balão de ar quente. Imediatamente, todas as suas antigas criações reapareceram pelo mundo. A dupla bloqueou o caminho de Gary no parque. Harold exigiu o giz de volta, mas o bibliotecário recusou e uma batalha de desenhos começou. Harold criou uma corda, mas o rival fez um machado para cortá-la. Harold ergueu uma parede de madeira para se proteger e invocou um ventilador gigante para manter
manter Gary afastado, criando um obstáculo que o fez cair. Quando Harold tentou pegar o giz caído, o inimigo se antecipou e o engoliu. O corpo de Gary absorveu a magia, permitindo que ele criasse coisas apenas com movimentos das mãos, transformando-se no guerreiro do seu romance. Terry chegou ao parque procurando o filho e viu a transformação bizarra. O vilão conjurou uma lança mágica e rachou a terra, fazendo lava quente jorrar e arremessando Harold para longe. Percebendo que a magia era real, Terry devolveu o apito para Mel invocar Carl. O dragão chegou rapidamente e cuspiu fogo no inimigo, mas Gary usou um escudo e jogou uma pesada corrente no monstro, dominando-o. O alce e o ouriço chegaram correndo. Harold avisou que seu pedaço de giz havia sido arremessado longe durante o ataque. Com seu faro apurado, o ouriço o encontrou e o jogou para o amigo. Harold rapidamente desenhou uma mosca voadora que entrou na boca de Gary. O alce irritou o inimigo até que a mosca voasse de volta para fora, trazendo o giz mágico engolido. Sem a magia, todos os poderes e a armadura do bibliotecário desapareceram. Gary confessou que só queria que sua imaginação virasse realidade. Compreensivo, Harold desenhou uma porta que levava direto para o mundo daquele romance. Muito feliz, Gary cruzou a passagem. Logo depois, o dragão Carl cuspiu fogo na porta, destruindo-a para que ele não pudesse mais voltar. Harold e seus amigos retornaram ao Museu Crockett. A idosa entregou uma carta deixada pelo autor. O papel dizia que o propósito de criar Harold era inspirar as pessoas a entenderem que, através da imaginação, a humanidade pode fazer coisas extraordinárias, pois a vida não é apenas algo que acontece, mas algo que nós mesmos criamos. Harold desenhou uma porta de volta para seu mundo no livro. Na hora da despedida, Mel lhe deu uma caixa de gizes de várias cores para que a vida no livro ficasse ainda mais vibrante, terminando assim Harold e o Lápis Mágico, filme de fantasia e comédia de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.